Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Agora o Helder fala da parte do esporte que eu acho importante. É uma forma de você também buscar a sua identidade dentro da sua realidade. É isso. É isso. Das suas próprias limitações, né? Ela vai entender, assim, e não vai chegar mais naquele momento de falar assim, olha, eu mesma, vou me colocar como exemplo, o Helder conhece a minha história. Eu vivi mais de 20 anos no mundo corporativo, em grandes nacionais e multinacionais. E tive sucesso. Só que eu chegava num ponto e falava, cara, eu não me encontro aqui. Eu não me encontro. Por quê? Porque eu tive que conhecer o Flávio Prado, né, que é o jornalista esportivo, para falar, olha, me dá um chacoalhão e falar, você não é o teu caminho. E muitas vezes a gente precisa de um mentor por trás. Aí eu conheci o Helder, que me apresentou a hipnose. Eu comecei a desenvolver um método dentro da minha experiência, e isso você vai se encontrando. E quando você se encontra, vira leve. Agora, quando não está leve, é porque você começa a entender as suas habilidades, você entra no autoconhecimento e para de culpar o ambiente externo. Sim, ou sim, o coleguinha, ou o líder. Você começa a enxergar que aquilo não te pertence. E tudo é ciclos. Eu falo que às vezes as pessoas elas investem tanto no negócio e ela começa a ficar pesada, cansada, entra em depressão, porque ela coloca autopressão. Por quê? Porque ela investiu, ela quer que aquele negócio dê certo. Só que muitas vezes acabou, não é mais aquele momento. A gente vive de mudanças, mas eu quero que o Helder responda essa pergunta no esporte, porque é importante. Por favor, fica à vontade, Helder. Primeiro, foi maravilhoso a sua explanação, Paula, e é o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Se funciona no campo, funciona na vida. É muito, muito parecido a minha resposta com a sua, porque o que acontece, principalmente no esporte, eu atendo atletas, mas também atendo não atletas. Principalmente no esporte, o lado físico, o lado técnico e o lado mental. O lado mental tá ok? Tá ok. Vamos olhar os outros dois tripés. Você treinou o suficiente? Tanto fisicamente quanto tecnicamente? Treinei. Não tem o que fazer. Chegou no seu teto. O outro vai vencer. E é você ficar bem com isso. Porque, principalmente se você perde, e aí você olha e fala, putz, perdi por conta da ansiedade. Tomei más decisões por conta da ansiedade. Vamos trabalhar o mental. Não treinei o suficiente essa semana. Físico. O que aconteceu? Foi o físico. Então, no esporte tem esses tripés, e se bateu 100% nos tripés, ok, só um vai vencer. É você ficar bem com isso e não entrar na comparação. Nossa, eu sou muito ruim mesmo, eu sou péssimo. Não. A partir do momento que você se conhece, que você tem a sua identidade, e você fez o possível para estar ali no seu 100%, você fica leve com o resultado, que é apenas um resultado. Você quer ver uma coisa que é bacana a gente até explanar um pouco mais? É as pessoas que reclamam. Elas entram numa auto-hipnose que elas começam a acreditar tanto que a vida dela é um caos, que ela entra no caos. Loucura. Tudo e isso é uma auto-hipnose, só que é uma auto-hipnose negativa. E é um ciclo que você vai entrando de passos em passos, que quando você se pega, você não consegue mais, de jeito nenhum, sair sozinho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo essas perguntas pelo seguinte, eu vejo, quando eu era jovem, já falei isso várias vezes aqui, mas assim, eu fui atleta, muito bem. Depois, anos depois, já com 25, 30 anos, eu fui cantar no coral da USP. E eu achava tão legal, a tua voz é a voz azul, a voz da Paula é a voz amarela e a sua voz é a voz vermelha. Beleza. Eu queria ser Barbie, aí rosa. Ficou cada um, tudo bem, mas aí cada um, ou seja, você se emocionava vendo o outro cantar, entre aspas, cantar melhor do que você. Você ficava emocionado, falando, nossa, que lindo. Então, existia uma cooperação, cada um dando o seu melhor, pegando aquele sentimento de competição e lapidando para cooperação, para o conjunto se dar bem. Falei, que legal, meu, acho isso fantástico. Eu acho que seria... Porque hoje em dia eu vejo uma grande valorização
na competição e deixando de lado a cooperação. É uma opinião minha, pelo menos é o que eu vejo. Não sei se eu tô certo, né? Fala, Helder, que eu sei que você tá na ponta da língua. Por favor. Fala. Eu acredito muito também. Eu tava até assistindo esses dias o documentário do Penta, lá em 2002, e o Belletti, o lateral direito, ele tava falando, ele fala, todos os meus treinos, eu dava os meus 200%. Eu sabia que eu não ia entrar no lugar do Cafu, não tinha a menor condição de entrar no lugar do Cafu. Mas pelo menos eu treinava cada vez melhor para conseguir, para ele olhar e falar, eita, o cara tá treinando bem, eu tenho que treinar melhor ainda. E eu atrapalhava, entre muitas aspas, o Roberto Carlos. Porque quando ele pegasse um lateral direito bom, ele estava treinando já em alto nível. Eu acredito muito nessa questão da cooperação. Hoje em dia é tudo competitividade. E aí se você não é o titular, você está reserva, você está triste, você quer dar um jeito de ser titular, não pelos seus méritos, mas de outras formas. Então, eu também acredito muito que nós vivemos num mundo muito competitivo e pouco cooperativo. Seria tão bom. Na verdade, infelizmente, né, a gente foi doutrinado a isso. Eu assisti esse final de semana o filme A Barbie. Você conseguiu? Foi legal? O pessoal tá falando bem desse filme. Viu? Assim, eu Pessoal já vi bem. críticas ruins, eu já vi críticas não tão ruins. E já vi críticas boas. Mas, assim, ele começa com uma crítica muito pesada, que é a competição do homem e da mulher. Que a mulher sempre, apesar dela estar no patamar, existe a liderança alta, que sempre serão os homens. E vem isso sendo criado de eu tenho uma boneca X, eu tenho uma boneca melhor. Eu tenho agora a casinha e você tem o carrinho. Então, assim, sempre tem. E a gente tem uma linguagem que eu acho que tem alguns momentos que às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, um fala assim, nossa, eu tô com uma dor aqui na nuca. Ai, verdade, olha, além da dor na nuca, eu tô com uma dor de cabeça aqui já faz uns dias. Já vi isso. E começa... uma competição, né? É uma competição de quem sente mais dor. e aí Já você... percebi isso. E a gente, então, por quê? Porque nós somos, e eu já falei isso várias vezes aqui, eu sei que às vezes tem pessoas que me criticam, eu falo respeito, mas a gente foi doutrinado pela mídia. E desculpa, nós, desde 1980, que a gente teve uma virada de chave política, que a gente tem essa doutrina da mídia sempre direcionar a nossa competição, de um contra o outro, colocam parentes contra parentes, por causa e vai entrando num ciclo que a gente vai se alimentando dessas informações. E isso é hipnose. Eu, por exemplo,